Who are these people? What is this? Where am I? There is no need to be alarmed. What have you done to me, Doctor? We mean you no harm. We brought you into this realm to better understand your purpose. My purpose? Entrevista com o Demônio finalmente chegou aos cinemas brasileiros, trazendo consigo a história de um apresentador em decadência que está tentando fazer de tudo para poder alavancar novamente a sua audiência. Trazendo para a entrevista uma doutora junto com uma garotinha que elas alegam estar possuída pelo demônio, pelo Tinhoso. E a pergunta que fica é, até que ponto esse apresentador está disposto a ir pelo sucesso? O filme ele é uma mistura de terror psicológico com thriller e também com um certo terror mais físico, né, mais corpóreo, com algumas surpresinhas ali pro final. Eu tava muito empolgado para poder prestigiar esse filme, porque eu gostei muito da premissa dele e eu acho que ela traz esse clima de programa de auditório, ele traz uma coisa muito real para a tela. Os atores, eles também estão entregando muito das suas próprias, eu diria assim, estão entregando uma carga muito real também para todos aqueles personagens, e isso é transmitido pra gente pra fora da tela. Eu acho que é isso que pega, né? Essa parada real demais. Porque realmente parece que a gente pegou aquela fita daquela época e realmente está assistindo aquelas gravações daquele programa, que é um talk show e ele, né, é ao vivo, o que significa que qualquer coisa pode acontecer. Pra mim, a melhor parte desse filme realmente fica pra parte do roteiro, que além de ser muito criativo em fazer inventivos modos de te trazer pra dentro daquela história e de fazer diferentes, como é que eu posso falar assim, diferentes situações que deixam a gente muito tenso, muito aflito, ele também sabiamente sabe construir muito bem essa tensão que é quase palpável, quase nítida. Você fica a qualquer momento esperando a desgraça, a pior coisa acontecer com cada um daqueles personagens. Eu acho que isso é um trabalho muito bem feito dos roteiristas, que também são os diretores. E aqui vai meus parabéns para a dupla de diretores e roteiristas, os irmãos Kaynes, né, Colin e Cameron Kaynes, que foram perfeitos em conseguir mostrar exatamente tudo que precisava para poder apresentar aqueles personagens, apresentar pra gente aquele universo, entendeu? E nos deixar imersos quase como espectadores daquele programa da madrugada. Isso, ele sabe muito bem construir a tensão. Como eu falei aqui, o filme ele é um found footage de um programa ao vivo, ou seja, qualquer coisa pode acontecer, quase como se eles colocam a gente à beira de um precipício e puxa a gente de volta, e aí a gente fica esperando alguma coisa acontecer e não vai acontecer da forma que a gente pensa que vai acontecer. Então eles têm sempre esse elemento surpresa. Eu também queria dar aqui meus parabéns ao protagonista, o David Dastmalchian, que geralmente fica mais como personagem coadjuvante na maioria dos filmes que a gente está acostumado a ver, mas que nesse filme ele entrega um protagonista perfeito, excelente. Realmente ele parece que ele tem duas personalidades dentro da trama. Uma quando a câmera tá ligada, que ele é aquele típico apresentador, sabe, que é sempre muito alegre, muito animado, cheio de piadas, mas que por trás das câmeras é uma outra coisa. Ele é mais rude, ele é mais grosso, ele é mais curto e grosso nas pessoas com quem ele fala, e dá pra ver nitidamente que tudo que ele quer, tudo que ele mais preza é a audiência. E eu acho que o David Dastmalchian entrega isso com perfeição. Mas uma outra atriz que também rouba a cena pra ela é a Ingrid Torelli, que faz a personagem da menina que tá possuída, até onde a gente sabe. E daí, essa menina, quando ela entra em cena, ela muda totalmente o esquema do jogo do filme. Ele ganha um novo peso, um novo ar, porque a cada fala que ela fala é tão estranho, é tão destoante de tudo aquilo ali que tá acontecendo. Cada risada dela é tão estranho, é tão bizarro, que você fica se perguntando se realmente por trás daquela máscara, daquele sorriso exagerado, não tem alguma coisa maligna ou pior por trás. O personagem Jack, que é o apresentador, ele tem, como o João Lucas falou, esses dois extremos, de que nas câmeras ele é legal, um personagem carismático, né, com o entrevistado, os outros personagens, mas por trás ele é uma pessoa não tão legal. Mesmo ele tendo esses dois extremos, eu não consegui não gostar dele. Eu acho que eu passaria pano por tudo que ele faz nos bastidores, né? Tudo que ele fala nos bastidores, que é um pouquinho exaltado a forma que ele fala, mas
eu ainda assim não vi algo pra odiar no personagem. Agora, Mulher, né? Spoiler. sobre a personagem, a meninazinha. A meninazinha. Como é a personagem dela A também? encapetada, possuída. Fala assim. Você vai entender. Você vai entender. Agora, a garotinha que seria possuída, a que foi interpretada pela Ingrid Torelli, ela, como o João Lucas falou também, ela passa esse ar de inocente, mas cada coisa que ela fala, cada olhada que ela dá pra câmera, que parece que ela tá olhando pra gente, é muito desconfortável. É uma coisa que ela passa só no olhar, só em olhar pra câmera, parece que ela tá olhando diretamente pra você. Porém, nem tudo são flores, né? Tem alguns pequenos erros pontuais nesse filme que dão uma certa caída na nota dele. Por exemplo, eu acho que você tem que relevar um pouco mais, ali pro ato final, alguns efeitos especiais. E alguns certos ali, uns raiozinhos, choquezinhos ao longo do filme, que são bem amadores, bem ruins mesmo. E daí, realmente dá uma certa baixada na nota, porque diminui bastante a sua imersão ali dentro daquela história. Realmente os efeitos visuais no filme não são um grande ponto, né? Eu prefiro muito mais os efeitos práticos, que também tem nesse filme, e também tem uma misturinha dos efeitos visuais com os efeitos práticos, mas o que realmente destoa são os efeitos visuais, porque tem uma chuva de raios ali desnecessária que eu acho que não deveria. Ali no ato final ficou meio VHS, ficou bem ruim mesmo. Mas tipo assim, pessoalmente eu passo um pouco de pano. Porque, principalmente quando o filme ele é muito bom, eu acho que esse tipo de coisa não estraga tanto a experiência. Mas, nesse caso em específico, em particular, eu entendo. Se você for parar para analisar o orçamento dele, ele é de apenas 3 milhões de dólares. Se você for comparar com... Eu sei que parece muita coisa, mas se você for comparar com qualquer outro filme já lançado nesse ano, se você for comparar com Imaculada, que custou 12 milhões de dólares, e realmente vai ter os efeitos visuais, efeitos práticos muito melhores e muito mais acentuados, se você for comparar com Abigail, que custou 28 milhões de dólares, e também tem efeitos visuais muito melhores, daí realmente você vai estar vendo o erro onde realmente tem um erro ali. Mas eu acho que eu passo um pouco de pano porque eu, como um cineasta independente, eu vejo muito valor naquilo que eles fazem, e eu acho que é até um milagre basicamente o que eles fazem com aquele dinheiro, porque eles conseguiram contratar ótimos atores realmente muito bons, que encaixaram perfeitamente naqueles personagens, atores talvez não tão conhecidos, mas ótimos atores que encaixaram muito bem naqueles personagens. Tem um valor de produção tão forte ali em todo o cenário, que realmente te traz pra década de 60, 70, né, que é onde mais ou menos se passa ali o filme, e realmente tem uma cara muito nítida de programa de auditório que realmente te põe lá dentro daquele mundo, daquele universo. Isso mesmo, e sem falar que os efeitos especiais, mesmo sendo na cena em que eles aparecem, eles são bem mostrados, não é uma coisa que vai arruinar todo o filme, sabe? Todas as cenas anteriores. Porque é uma tensão tão grande, você realmente sofre um terror psicológico, que é a premissa do filme. É sensacional. Eu acho que também o que prejudica um pouco é a quebra dessa certa imersão em algumas partes com relação ao found footage. O filme basicamente todo ele é como se você estivesse vendo o programa. Só que daí o filme ele também mostra os bastidores, que é aquela parte onde a situação muda um pouco o esquema do jogo. Então você consegue ver como que aquele personagem ele é por trás das câmeras e o que está acontecendo por trás das câmeras, o destino de alguns certos outros personagens que acaba sumindo ao longo da trama. E daí você vê tudo isso por trás. E isso engrandece muito o próprio filme. Só que no início dele, ele já mostra que ele vai ser imagens as imagens encontradas, as imagens restantes desse programa, que não faz tanto sentido assim. Mas a gente abre uma certa licença poética, passa um pouco mais de pano, porque realmente o que acontece por trás das câmeras faz diferença na trama, então não é algo solto. E também é muito eficiente no que eles mostram, como eles mostram, e eu acho que funciona. Querendo ou não, é uma passada de pano, mas funciona. Bom, afinal, Entrevista com o Demônio não é um filme tão diferente dos filmes de possessão, né? Dos filmes sobre possessão. Porém, ele tem esse diferencial, né? De ser um talk show, essa tensão por todo o filme. E eu acho que é uma nota muito positiva para esse filme. Eu acho que esse, com certeza, foi um dos melhores filmes de terror que eu vi esse ano.
E em questão de inventividade, criatividade, eu gostei muito da forma como eles conseguiram demonstrar toda essa questão do programa de auditório, de como tudo ficou tão real, as pessoas, a plateia, elas interagem, elas servem a um propósito também narrativo, de te deixar com a pulguinha sempre atrás da orelha em relação a algumas cenas ali, a gente não vai estragar, mas que é um filme excelente. O final, apesar de ter esse pequeno escorregado, o final, a última cena, ela entrega tudo aquilo que o filme propõe, é quase uma sátira, uma piada bem maligna, vamos dizer assim, porque realmente é terror. É um filme excelente de terror, é um filme excelente de suspense, é um filme excelente de tensão. Então, acho que para esse filme, para mim, vai uma nota 8,5, e eu ainda devo ressaltar que vale super a pena ver no cinema ou ver no streaming, não sei se ele tá mais em cartaz, mas vale super a pena acompanhar aí essa trajetória desse talk show maravilhoso que esse filme apresenta. E pra mim também, eu devo ressaltar aqui novamente o quanto que eu sinto orgulho desses produtores, esses cineastas independentes que têm essa garra, mostrando que com criatividade, mesmo com poucos recursos, com criatividade, com garra, determinação, você consegue chegar longe. Bom, era um filme que eu não esperava nada e me entregou tudo, então eu também fico com 8,5, né, na nota do filme. É um filme, como eu já falei, que não difere muito, né, muito diferente daqueles filmes de possessão demoníaca, mas tem todo esse diferencial de ser um talk show, de ter uma boa atmosfera no filme, bons personagens e uma trama muito boa também. Então, finaliza. É isso, pessoal. Essa é a nossa opinião, sei lá. Pronto, vamos lá. Então é isso, pessoal, essa foi a nossa opinião sobre Entrevista com o Demônio. Super recomendamos, achamos realmente muito bom. Pedimos a você que você tenha gostado desse vídeo, deixa o like, compartilha com alguém, com algum amigo que você acha que gostou, que você quer sugerir o filme. Segue a gente nas mídias sociais, segue a gente aí, dá uma moral. Muito obrigado.